Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. A primeira coisa que eu quero te dar de conselho hoje, ou melhor, o primeiro conselho, Salmos 37, 34. Espere no Senhor e siga sua vontade, e Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. O primeiro conselho de hoje para a minha vida e para a sua vida, para permanecermos firmes, é: coloque sua esperança no Senhor. O salmista nos ensina que, se quisermos marchar com firmeza, nós devemos primeiro colocar nossa esperança no Senhor. Muitas pessoas estão frustradas, desencorajadas, desiludidas. Por quê? Porque colocam suas esperanças em um negócio que faliu, em uma empresa que terminou, em um relacionamento que também acabou. Investem sua vida em um dinheiro, em um investimento, uma aplicação e de repente acabou. Porém, se eu e você quisermos ficarmos firmes, você deve colocar a sua esperança no Senhor. Porque quando você coloca a sua esperança no Senhor, o Senhor te dá paz no meio da tempestade. Entenda isso. O Senhor te dá coragem no meio do medo. O Senhor te dá fé no meio da crise. O Senhor, Ele tem poder para te dar alegria no meio da tristeza, quando você deposita no Senhor a sua confiança. Meu irmão, minha irmã, não perca sua esperança. Guarde isso no seu coração e nunca mais se esqueça. Quando você perde a esperança, você perde a força. Mas quando você tem esperança no futuro, você tem a força para enfrentar o presente. Uau, que coisa linda isso! Olha só o que diz Romanos, capítulo 4, e o versículo 18, o apóstolo Paulo está dizendo: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha só que coisa linda isso. Observe que Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria uma grande descendência. O único detalhe aqui que tem que ser falado é que Abraão já tinha 75 anos e até então ele não havia sido pai. E somente 25 anos depois, quando ele completa 100 anos de idade, foi quando a palavra de Deus se cumpriu e Abraão então teve o seu filho esperado, o filho da promessa que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, já lemos, Isaque. O que impressiona é a firmeza de Abraão. Embora a missão parecesse ser impossível, embora a promessa parecia ser impossível, Abraão ficou esperando no Senhor contra a esperança, paciente. Abraão se manteve firme por 25 anos. Apesar da sua condição, apesar das circunstâncias, apesar da sua idade, Abraão ele não perdeu a esperança. E hoje eu quero motivá-lo por um momento, em nome de Jesus. Mesmo que a sua situação pareça uma situação impossível, mesmo que olhando para frente, para o seu futuro, parece que é muito difícil se cumprir. Meu conselho para você é: não perca a sua esperança, porque com Jesus e somente com Jesus, nós podemos sempre ter esperança. Amém? O primeiro conselho bíblico, então, de hoje, para permanecermos firmes, é esse conselho que a Bíblia nos ensina no livro de Salmos, que diz que se nós quisermos permanecermos firmes, nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Amém? Em segundo lugar, o segundo conselho, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O autor do livro de Hebreus nos ensina mais uma vez a colocar a nossa esperança no Senhor. Mas devemos adicionar um outro princípio aqui.
Você quer ficar firme? Amém? Você quer permanecer firme no caminho do Senhor, na tua promessa? Então confie que Deus cumpre com as suas promessas. Devemos colocar a nossa confiança nas promessas de Deus e esse é o segundo ponto, segundo conselho. A grande maioria de nós tem vivido nesse tempo momentos de grande instabilidade. Todos nós sabemos que houve e há instabilidade nos governos, instabilidade no país e não é somente no Brasil, isso é global. Há uma instabilidade na economia, uma instabilidade no mercado financeiro de ações, porém, mesmo em um momento em que tudo está instável, nós devemos lembrar sempre que não há nada mais estável do que as promessas que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Ai, que coisa linda isso! Os propósitos de Deus, as promessas de Deus não prescrevem, elas não expiram, elas não terminam, elas não têm validade, elas permanecem firmes para sempre. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. As promessas de Deus não dependem do que acontece na terra. As promessas de Deus, elas não dependem da crise que está acontecendo neste momento no globo terrestre. As promessas de Deus não dependem da situação na terra. As promessas de Deus dependem do Deus do céu. E no céu nunca há crise. Embora na terra haja crise, na terra haja recessão, na terra haja dor, tristeza, no céu há abundância, no céu há expansão, no céu há bênçãos preparadas para aqueles que permanecem firmes. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Tudo isso vai passar, mas a promessa de Deus para a tua vida vai permanecer para sempre em nome de Jesus. Guarde isso. Talvez o futuro pareça desconhecido, mas o nosso Deus, Ele é conhecido. O nosso Deus, Ele é conhecido por seu amor, Ele é conhecido por sua misericórdia, Ele é conhecido pela sua fidelidade, Ele é conhecido pela sua bondade. Um Deus que mantém a sua palavra, um Deus que cumpre com as suas promessas. Amém? Veja o que diz o livro de Josué. Capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Nenhuma delas se falhou das promessas. Todas se cumpriram. Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Anote isso. Escreva isso. Guarda nas tábuas do teu coração. Eu profetizo que nenhuma das promessas que Deus lhe deu deixará de ser cumprida na tua vida em nome de Jesus. Como Ele fez com Josué e com toda a sua família, Ele fará com você e com toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Porque tudo o que Deus prometeu a você, Ele cumprirá em nome de Jesus. Todas as promessas de Deus para você e todas as promessas que Deus tem para a tua vida, em todas as áreas da tua vida, estão no sim e no amém do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida Isaías 55:11. Cada palavra que sai da boca de Deus te fará prosperar. E ela não voltará vazia, mas cumprirá com o seu propósito. Eu quero unir agora a minha fé com a sua fé. Eu quero unir a minha oração com a sua oração nesse dia, para que você creia nessa palavra. Nada, receba isso, creia, dá um glória a Deus aí com toda a tua força. Nada do que Deus disse vai cair por terra. Cada promessa será como uma semente que frutificará 100 vezes mais na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, toma posse dessa palavra, celebre nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Se você quiser permanecer firme, primeiro, coloque sua esperança no Senhor. Segundo, confie que Deus cumpre com as suas promessas. E finalmente, o terceiro conselho de hoje. Veja o que diz Romanos 5, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Terceiro conselho bíblico para permanecermos firmes hoje é descanse na graça. O apóstolo Paulo nos ensina que podemos permanecer firmes quando tivermos acesso à graça de Deus. E temos acesso através do sacrifício de Jesus. Tão importante quanto ter nossa esperança no Senhor, tão importante quanto confiar nas suas promessas, é aprender a descansar na graça de Deus. Por quê, pastor? Porque haverá e já há momentos na nossa vida em que certamente você vai se sentir cansado, você vai se sentir fraco, e aí que a graça de Deus chega até você e ela te sustenta. A graça de Deus chega até você e ela deixa você firme. A graça de Deus que nos fortalece. Primeira carta de Pedro 5,10 diz: o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu amo essa passagem, porque essa passagem nos ensina que existem momentos de sofrimento, sim. Existem momentos de dor, existem momentos de tristezas na vida, mas a graça de Deus nos alcança. É nessas horas que a graça de Deus nos abraça para nos mantermos fortes, firmes e estáveis. Se você quiser ficar firme, você vai precisar da graça de Deus. Guarde isso, da graça de Deus. A graça de Deus é que restaura os caídos. A graça de Deus conforta os feridos. A graça de Deus renova os cansados. A graça de Deus fortalece os fracos. A graça de Deus que te capacita a cumprir com a sua missão, que te capacita a cumprir com o seu propósito. E anote isso, guarde aí no seu coração. Quando as suas forças acabam, a graça de Deus começa. Quando você sente que não pode mais, quando você se sente completamente vulnerável, fragilizado, fraco, quando você sente que está prestes a jogar a toalha, é exatamente nessa hora que a graça de Deus chega até a sua vida. A graça de Deus encontra você. A graça de Deus te abraça. A graça de Deus te restaura. A graça de Deus te fortalece e te mantém firme, te mantém estável. Lembre-se de que mesmo nos seus piores dias não são tão ruins para que você não receba a graça de Deus. E nem mesmo os seus melhores dias sejam tão bons que você não precise da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, tanto nas alturas como nas profundidades, nas altas montanhas como nos vales. Nós precisamos da sua graça, igreja. Nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Eu preciso te falar algo. Se você conseguiu permanecer firme até aqui, nesses meses de pandemia, nesses meses de quarentena, nesses meses de crise em todas as esferas, não é porque a sua fé é muito grande, mas é porque a graça de Deus é muito grande. É só a graça de Deus para nos deixar aqui, poder compartilhar a palavra, ouvir a palavra, ser abraçados pelo Senhor. Perdão. Eu sei que houve momentos em que você não tinha mais força. Talvez você esteja se sentindo agora, nesse momento assim. Há momentos em que você se sente fraco. Há momentos em que você se sente cansado. Mas foi exatamente nesses momentos em que a graça de Deus me alcançou. É nesse momento que a graça de Deus me sustentou. É nesse momento que a graça de Deus me manteve de pé, me manteve firme. É nessas horas que a graça de Deus secou as minhas lágrimas. É nessa hora que a graça de Deus renovou a minha e a sua fé. Foi nesse momento que a graça de Deus te sustentou no meio do deserto,
no meio da tempestade, no meio da enfermidade, no meio da Covid. Foi nesses momentos que a graça de Deus te ajudou a atravessar os dias mais difíceis da sua vida até aqui. Por isso eu oro para que você guarde isso nas tábuas do seu coração, grave isso no mais profundo, igreja remanescente, igreja do Senhor. Nós precisamos ter a nossa esperança colocada, depositada sobre o Senhor. Nós precisamos, em segundo lugar, confiar nas suas promessas. Mas nunca se esqueça o quão importante é você descansar na graça do Senhor em nome de Jesus. Fique com essa mensagem no seu coração e que Deus continue te abençoando poderosamente no nome de Jesus.